irmãos. Eu convido vocês a começar nessa noite, colocar um basta em tudo isso e dizer: Senhor, torna-me uma brasa neste corpo, inflama o meu amor por Ti, inflama o meu coração de desejo pela Tua palavra, inflama o meu coração à oração, a uma adoração verdadeira, e não essa adoração litúrgica, fria, indiferente. Parece que nós estamos adorando um objeto, uma adoração que tem espontaneidade, que tem santa liberdade, que tem alegria, que tem gozo. Irmãos, nós precisamos de uma obra profunda de Deus em nós. Se não digo para vocês, irmãos, nós que estamos recebendo tanto do Senhor nesses últimos anos, nós vamos experimentar um duro juízo, porque a Bíblia diz que Deus vai julgar primeiro. Antes de julgar o mundo, Ele vai julgar a sua casa. Ele vai julgar, o juízo começará pela casa de Deus. Antes de vir o juízo pelas nações, Deus vai passar varrendo, irmãos. Ele vai passar com a sua espevitadeira cortando. Ele vai tirar, Ele vai desentulhar, Ele vai limpar. E isso, irmãos, é sério. Não brinque. Não brinque, porque Deus não está de braços cruzados. Abacuque achou que Deus estava de braços cruzados, mas quando ele entrou na torre de vigia, ele ouviu Deus dizer: Deus não está de braços cruzados. Ele vai disciplinar, assim como Ele disciplinou. Olhe para trás, vê se alguma palavra de Deus não cumpriu, vê se teve alguma profecia que não cumpriu, vê na história se Deus mentiu quando Ele afirmou a sua palavra. Ele nunca falhou na sua palavra e jamais falhará. Então o que Ele disse que vai fazer, Ele fará. Comigo, sem mim, com você ou sem você, Ele vai fazer. Então nós precisamos nos render agora, irmãos, porque o Senhor está nos chamando para um momento especial. Ele está nos chamando nesse momento em que o mundo está tomando de trevas, densas trevas, de corrupção, de perversidade, de iniquidade, de criminalidade, tudo o que é ruim, que procede da natureza de Satanás, tem evoluído sobre este mundo, mas nós estamos aqui, irmãos. Satanás, ele pode ser o príncipe deste mundo, mas ele não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Aquele que edifica a igreja é o cabeça sobre ela, irmãos. Então o Senhor está nos dando uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de nós reconhecermos o quanto temos falhado, o quanto temos negligenciado. Então vamos avançar, vamos meditar um pouco naquilo que temos de estudar sobre este último avivamento. Deixe-me mostrar algo que eu mencionei na primeira palavra. Eu quero lhes mostrar com o maior cuidado, é claro, porque creio que nós vamos experimentar um grande avivamento. E a conexão que existe daquele primeiro avivamento da igreja com esse último que nós experimentaremos. Existe uma conexão. Posso dizer, irmãos, me atrevo a dizer, que nenhum avivamento na história teve uma conexão com o avivamento de Atos. Coloco isso com muito temor e cuidado. Em primeiro lugar, eu não estou desprezando nenhum avivamento. Todos tiveram o seu lugar. Todos tiveram os seus aspectos, a sua singularidade. Agora, o que quero lhes mostrar é que o avivamento de Atos, aquele avivamento tão glorioso, ele tem uma forte conexão com este último avivamento antes da volta do Senhor. E por quê? Por vários motivos, mas vou dizer alguns. Aquele foi o primeiro avivamento, este será o último. Aquele avivamento foi quando Deus abriu as portas para a edificação da igreja. Este avivamento é onde Deus vai fechar a porta e vai consumar a edificação da sua igreja. No avivamento de Atos, Deus começou, nesse Deus vai terminar. Em tudo que se refere à sua igreja. Naquele avivamento, irmãos, nós vamos encontrar os pilares para entender também este avivamento. Naquele avivamento, Cristo ascendeu aos céus. Neste avivamento, Cristo descerá dos céus. Ele começou quando Cristo ascendeu, e esse vai terminar em partes, é claro, quando Cristo descer. Ali ele preparou a igreja para enfrentar todos os inimigos que estavam contra ela. E ela precisava avançar de maneira corajosa.
E da mesma forma, este avivamento, o seu objetivo é preparar a igreja a avançar para concluir, aquele para começar e este para concluir a sua missão. Aquele avivamento preparou a igreja para começar e este, ele vai preparar a igreja para concluir. Então, gastaria mais algum tempo fazendo esse paradoxo entre o primeiro e o último. Agora, percebe, irmãos, que naquele avivamento o Espírito Santo desceu para a igreja. Neste, ele subirá com a igreja. Está vendo, irmãos? Ele desceu para ela. E ele preparou ela. Ele habitou ela. Agora, neste, ele vai levá-la para que ela habite os céus. Lindo isso, irmãos. A grande obra da habitação do Espírito. Então, podemos aqui ver muitos detalhes daquele com este. Isso me alegra o coração, irmãos. Mas há detalhes que eu preciso lhes mostrar com mais propriedade bíblica. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O versículo 17 em diante. E acontecerá nos últimos dias, preste atenção nisso, irmãos. Nos últimos dias. Então, eu preciso explicar algo para vocês aqui. Essa frase, últimos dias, e essa profecia aqui, Atos capítulo 2, versículos 17 a 20. Todos vocês sabem que esta é uma citação de Pedro. Ele faz uma citação de uma profecia que foi proferida por Joel, no capítulo 2, o versículo 29. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Pedro, ele vai ratificar a profecia de Joel. Deixe-me colocar um ponto aqui para vocês. Irmãos, quando você estuda profecias, você vai descobrir alguns detalhes. Dentre estes detalhes, há um que não pode ficar de lado. Muitas profecias, não todas, muitas profecias possuem um cumprimento parcial e um cumprimento final. A profecia de Joel, ela teve, essa que Pedro cita, ela teve um cumprimento parcial. Ela ainda não teve o cumprimento final. Por isso que Pedro coloca esta frase, nos últimos dias. Porque, biblicamente falando, essa frase, ela tem uma conotação importantíssima. Porque ela é uma referência restrita, não a esses 2000 anos, de Cristo até nós, mas especialmente acerca da última fase da obra de Deus, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Entendam muito bem isso, irmãos.